Boa noite, está no ar a Central do Brasil. Enquanto o coronavírus continua avançando pelas periferias e pelo interior do país, está em debate no Congresso Nacional o marco legal do saneamento básico, que pode levar à privatização do setor e prejudicar a universalização de um direito essencial. Você acompanha este debate hoje no programa. E, na entrevista central, teremos a presença do ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que fala sobre o atual momento da crise sanitária. A gente começa agora, fique por aí! Central do Brasil. Hoje é 24 de junho, dia de São João, mas as ruas não terão nem as bandeirinhas, nem as barracas típicas das festas juninas. Nos Trilhos do Brasil, Afonso Bezerra traz mais detalhes sobre esta festa tão popular que chega a movimentar mais de R$1 bilhão no Nordeste. Trilhos do Brasil. A festa de São João é a festa dos aromas. Tem o cheiro do milho, dos fogos de artifício e das fogueiras. Mas por causa da pandemia, ela terá cheiro de saudade. Diversas cidades cancelaram a festa e proibiram até acender fogueira. Muita gente está com o coração apertado, como o médico da família, Arthur Alves. Ele precisou este ano improvisar a tradição dentro de casa. Não sei se tu conhece espiriteira. Ele é como se fosse uma latinha de metal que a gente coloca álcool dentro e acende o fogo. E aí fica uma fogueirinha. Na verdade, ele usa muito em acampamento, quando eu vou acampar para cozinhar. É como se fosse uma boquinha de fogão. E aí a gente colocou a madeirinha ao redor e botou a espiriteira no meio da sala e acendeu aqui, mas a fogueira estava presente, de uma forma totalmente diferente. A ideia veio assim em cima da hora. Se hoje tem espiriteira ali, dá para fazer um foguinho dentro de casa, de uma forma bastante segura, mas ela aconteceu. As festas juninas prestam homenagens a 3 santos católicos, Antônio, João Batista e Pedro. Comidas de milho não faltam, pamonha, canjica, bolos, sem falar no pé de moleque e no churrasco. E não podemos esquecer as quadrilhas, que animam palhoções pelo país inteiro. Também há espaço para o sincretismo religioso. Hoje é dia de homenagear Xangô. Macota Celinha, do Senarabe, avisa que haverá foguetório para celebrar o orixá. Que nós hoje façamos isso, mas que nós hoje clamemos por Xangô. Dentro desse sentido de que nossas vidas importam. E aí eu acho que é a gente usar essa criatividade que nos é possibilitada pela ressignificação de nosso sagrado e louvar e filmar, gravar, pôr nas redes, colocar para o Brasil que nós estamos atentos a manter a nossa vida, a assegurar o nosso direito a viver, porque nossas vidas importam. Ai, Xangô, Xangô, menino da fogueira de São João, quero ser sempre o menino Xangô da fogueira de São João. E para quem gosta de festa junina, a dica é fazer a celebração típica em casa. Para te ajudar a organizar seu arraiá, respeitando o isolamento social, trazemos uma sugestão musical na Parada Cultural de hoje. A dica é do médico Marco Túlio. Parada Cultural. É tempo de São João. E a Central do Brasil pediu para eu trazer dicas culturais para vocês relacionadas a essa festa que é tão brasileira. Eu morei um tempo no Nordeste e quando cheguei lá tive contato com diversos forrozeiros que eu simplesmente não conhecia quando morava aqui no Sudeste. E eu separei 5 deles que queria indicar para vocês para que também ouvissem, para que conhecessem. O primeiro deles é Flávio José, o grande sanfoneiro. O segundo, Santana, o cantador. O terceiro, Petrúcio Amorim. O quarto, Maciel Melo. E o quinto, Flávio Leandro, grande parceiro das lutas populares. Vale lembrar que respeitar as medidas de distanciamento continua extremamente necessário. Somente ontem foram registradas 1.300 mortes no país. Com isso, já perdemos mais de 52 mil pessoas para a doença. Por isso, evite frequentar qualquer festa junina e locais que promovam a aglomeração.
E para que a estratégia de distanciamento social seja efetiva e proteja todas as pessoas de todas as classes sociais e de todos os territórios, a garantia do tratamento de água e esgoto para a população é essencial. Mas o saneamento básico corre o risco de ser privatizado e resultar em consequências ainda mais negativas para a saúde do povo. Vamos acompanhar as informações na reportagem de Nayata Wani. O projeto do Marco Regulatório do Saneamento Básico no Brasil está em trâmite dentro do Congresso Nacional. A proposta muda as regras para a prestação de atividades de saneamento. Porém, este PL ameaça promover privatizações, excluindo a população mais pobre do direito ao acesso a estes serviços. Edson Aparecido da Silva, secretário do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, esclarece sobre o fundamento deste PL. Caso ocorra a aprovação desse projeto, a população brasileira que vive nas periferias das grandes cidades, que vive na área rural, que vive nos pequenos municípios, será afetada de forma intensa. E vai ser afetada de duas formas. Primeiro, que essas populações que vivem nessas áreas, as populações que vivem em processo de vulnerabilidade, serão ainda mais excluídas do acesso aos serviços de água e de esgotamento sanitário. A falta de saneamento básico implica no aumento de doenças na população. E segundo o Instituto Trata Brasil, 48% dos brasileiros não têm coleta de esgoto. O militante do movimento Todos pelo Saneamento Básico de Macaúbas, Tarcísio Santana, fala sobre a importância de investir nessa área, dando prioridade para empresas públicas. O saneamento básico não é e nem pode ser tratado como uma mercadoria para ser comprada ou vendida. Saneamento básico é direito de todo cidadão e assim está na nossa Constituição Federal. Uma cidade ou uma comunidade que não tem esses direitos básicos que formam o saneamento básico não terá condições de disputar por eles no mercado. Lutar por saneamento básico para todos é lutar por liberdade como cidadãos, é lutar por liberdade para nossas comunidades e para as nossas cidades. René Vicente, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras de São Paulo, afirma a importância de democratizar a política pública de saneamento básico, além de estimular a participação da sociedade civil neste debate. Esse PL vai na contramão do momento em que nós estamos vivenciando, que nós deveríamos estar discutindo a participação do Estado e o fortalecimento do Estado como agente indutor da economia. Esse PL visa apenas atender aos interesses comerciais dos tubarões da água que querem tomar conta dos recursos hídricos em nosso país. Trazemos agora a opinião do senador Rogério Carvalho dos Santos sobre a discussão que está no Congresso a respeito do Marco Legal do Saneamento. Vamos acompanhar. Opinião. Metade da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado. O Marco Regulatório do Saneamento definirá as regras de como vai se dar a universalização do serviço de saneamento para toda a população brasileira. O problema é que a proposta que tramita hoje no Congresso privilegia os grandes municípios e podem deixar de lado os pequenos municípios, que é fundamental que seja levado o tratamento de esgoto e água tratado também para estas populações. O saneamento básico ou a falta dele é uma das razões do coronavírus se espalhar nas comunidades periféricas e favelas e avançar pelo interior do Brasil. Sem água encanada e esgoto tratado, o vírus se prolifera mais rapidamente. Sobre isso, Nayata Wani conversou com o ex-ministro da Saúde e médico sanitarista José Gomes Temporão. Vamos conferir na entrevista central. Entrevista central. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe que o número dos óbitos na periferia, eles quase que dobraram essa semana e que também o avanço da Covid-19, ela está afetando muito o interior do Brasil.
Quais são as medidas que a gente deve tomar para acabar com esse avanço nas periferias e no interior do Brasil? Bom, o grande problema é que essa epidemia ela desnuda as contradições da sociedade brasileira e do fracasso do nosso processo de desenvolvimento nos anos recentes, né? Essa desigualdade estrutural que faz com que os mais vulneráveis, que vivem em condições precárias, que não têm condições de manter o isolamento social, tenham uma taxa de vulnerabilidade e uma taxa de letalidade, vários estudos já estão mostrando, muito maior do que outros estratos sociais. O que nós estamos assistindo é um fenômeno que os epidemiologistas já tinham avisado. A doença entra pelas capitais, pelos principais centros urbanos da região norte, nordeste e sudeste, e agora inicia um processo de interiorização. Esse processo tem um problema adicional, que é o fato de que, no interior, existem grandes vazios assistenciais. Então, os casos que vão surgir ali, as pessoas que vão adoecer, que vão necessitar de atendimento mais especializado, vão pressionar de novo as regiões metropolitanas e os centros mais especializados. Então, isso mostra também uma falta de coordenação. Vou dar como exemplo o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, cada município da região metropolitana está tomando uma atitude. Niterói vai para um lado, o Rio de Janeiro vai para o outro, a Baixada Fluminense vai para o outro. Quer dizer, não tem uma estrutura de coordenação, uma integração. E, ministro, ultrapassamos, né, infelizmente, a marca aí dos 50 mil mortos aqui no Brasil. E ainda assim, o governo federal está alegando que estamos caminhando para uma estabilização dessa pandemia aqui no nosso país. Quais são, na avaliação do senhor, como o senhor avalia essa flexibilização do isolamento social? Não existe uma pandemia brasileira. Existem várias pandemias dentro do Brasil, em momentos, em estágios diferentes de evolução. A região norte é uma história, nordeste é outra, sudeste é outra, e agora nós estamos percebendo que ela avança para a região sul, centro-oeste e Minas Gerais. Então, a questão da flexibilização, da volta às atividades normais de trabalho, atividade econômica, ela tem que ser trabalhada e discutida dentro de cada contexto, utilizando as evidências, né? As informações sobre o número de óbitos, sobre capacidade instalada de leitos, né? Sobre número de pessoas infectadas. Então, é desse conjunto de informações que os especialistas, epidemiologistas e infectologistas trabalham e fazem suas projeções. O que nós estamos assistindo em vários locais, em São Paulo e no Rio, são os dois exemplos mais importantes, é uma flexibilização precoce e sem muita base científica, né? Que essa volta desorganizada e sem critério já está levando a um aumento da velocidade de circulação do vírus. Isso está acontecendo em vários locais onde falta esse discernimento e onde a autoridade, o prefeito, o governador, deixam de ouvir a ciência. Estamos sem o ministro da Saúde, né? De que forma a falta de um ministro da Saúde qualificado está ligado diretamente, né, no número de mortes do avanço da Covid-19 aqui no Brasil? Quando você tem liderança, coesão, firmeza, transparência, um plano de comunicação adequado, quando você trabalha com os estados e municípios de maneira harmônica, quando você chama a sociedade junto para trabalhar, setor privado, organizações não governamentais, mídias alternativas e grande mídia, enfim, quando você lidera esse esforço nacional, foi o que nós vimos em todos os países do mundo que tiveram sucesso em lidar com essa situação tão dramática, foram países onde houve liderança, coesão e força em juntar a nação no enfrentamento da situação. Nós aqui temos a situação inversa, um presidente responsável, sem ministro e sem ministério. É o pior cenário que nós podíamos imaginar. A Central do Brasil fica por aqui, mas convidamos vocês a nos seguirem no Instagram e acompanhar os conteúdos por lá, @Programa Central do Brasil. Temos ainda uma novidade. Nós estamos em todas as plataformas de áudio e podcast, como o Spotify, Deezer, Pocket Casts e Google Podcasts. Eu agradeço a sua audiência. A gente volta com mais amanhã. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.